Bem-vindo, bem-vinda, boa noite. Estas são as palavras que eu mais uso para dizer a você que fico feliz a cada início de programa com mais uma chance de ficarmos juntos e aprendermos. E hoje, mais uma aula, sim. Volta aqui comigo o pastor Edson Nunes, professor de teologia, e nós hoje vamos dar uma atenção toda especial ao livro de Cantares. Outro programa fizemos especialmente sobre o livro de Gênesis. Aí deixamos lá uma pitadinha sobre o livro de Cantares, para vermos ali o que está implícito e explícito quanto à sexualidade de um casal que aparece. Por vezes, confundem e trazem a ideia de não, a igreja, o seu Senhor, e não vamos tocar nessa coisa do sexo. Isso é profano, não cabe aqui. Afinal de contas, crer que um texto bíblico, um livro sagrado, dito sagrado, comece com beija-me com os beijos da tua boca, causa realmente algumas desconfianças. Bem-vindo e boa noite, pastor Edson Nunes. E aí, o que dizer de Cantares? Você falou do primeiro verso, né, que na verdade é o segundo. Beija-me com os beijos da boca, melhor é ter o amor do que o vinho, né? Então... Esse verso aqui, uma vez eu fiz um artigo sobre esse verso, quer dizer, uma parte do artigo trabalhava esse verso e como ele foi interpretado em vários momentos da história, né? Então tem, aqui é Deus falando para Israel no Sinai, beija-me com os teus beijos, e o beijo de Deus é a Torá, né? A lei, é bonito e tal. Aí tem a ideia de Cristo e a igreja, né? Porque você tem duas leituras prevalentes, né, de Cântico dos Cânticos, a chamada alegoria histórica, que é feita pelos rabinos, que é um relacionamento entre Deus e Israel da saída do Egito até o Sinai, até o início da conquista da terra. E você tem a ideia da alegoria, alegoria escatológica, né, do final dos tempos e tal, que é o relacionamento entre Cristo e a igreja, da sua vinda, morte e ressurreição até o final dos tempos e tal. Então, mas todas as leituras principais são alegóricas, nenhuma delas gosta de ser literalista, assim, né? Porque é um texto difícil. E um desses alegoristas, uma vez quer dizer, num comentário dele, ele disse o seguinte, que, olha só, isso é engraçado, você não quer fazer a leitura literal, porque é sexo e tal, mas aí olha a interpretação que ele deu. Nesse texto, é Maria pedindo para que o menino Jesus, o neném Jesus, mamasse. Então, você fica assim meio, né, é uma situação meio estranha, né? Mas você vai desviar tanto assunto que você acaba causando um problema maior, né? É Maria com o bebê Jesus pedindo para ele mamar. Beija-me com os teus beijos e tal. Quando nós queremos, nós forçamos alguma ideia para, né, não deixar aparecer o que a gente realmente sente, pensa. Exatamente. Enfim. Mas esse texto é muito bom, né? O texto de Cântico dos Cânticos ele é muito bom, ele tem uma dinâmica, né, toda, ele é um shir hashirim, Cântico dos Cânticos, e a gente tem dentro da tradição hebraica, oriental, a gente tem uma distinção entre mismor e shir, né? Mismor é como se fosse um cântico também, e shir é um cântico, né? Mismor a gente traduz às vezes como salmo, né? Então tem, por exemplo, salmo e cântico de Davi, né? Mismor shir, o salmo e cântico para o dia de sábado, Mismor shir leion hashabat, né? Agora tem uma distinçãozinha bem sutil entre as duas que são interessantes. Mismor é um tipo de cântico que é acompanhado por instrumentos musicais, tá? E shir é um canto que é cantilado, só a voz, né? E aqui o shir, esse shir hashirim, que é o cântico dos cânticos, é um superlativo, né? Esse é o cântico, né? O cântico dos cânticos. E aí o cântico dos cânticos vai falar de sexo. Então... E aí é interessante. Então, entendendo que é um livro que ainda provoca a negação, né, do que ele de fato é, o doutor Edson Nunes está já concluindo doutorado, já estou me antecipando, mas ele tem mestrado em poesia bíblica, então se debruçou sobre um texto como esses e em que lugar você o coloca? Olha, esse é um texto fantástico, é uma obra de arte maravilhosa. Na verdade, eu fiz letras, né? E eu sempre fui muito apaixonado por poesia. E eu li as poesias
né, da Bíblia, assim, achava legalzinho, né, tal, mas não sentia aquele negócio, né? E aí, quando eu comecei a estudar mesmo a poesia no original, no hebraico, você fica impressionado, é estupendo, é muito bem feito, né? Então, você tem poemas tão bem construídos, tão bem estruturados, e esse Cântico dos Cânticos, ele tem uma complexidade tremenda, porque aqui, ao mesmo tempo que é o símbolo metafórico, ele pode ser um símbolo metafórico físico, né? Ele também pode ser um símbolo metafórico moral, ou pode ser um símbolo metafórico de virtude e tal. Então, as coisas elas estão tão bem elaborado que as metáforas elas se sobrepõem. Então, ele cria uma metáfora e ele cria uma metáfora em cima daquela metáfora. Então, é uma sobreposição de metáforas. Ou seja, a metáfora ela deixa de ser metáfora para criar uma outra metáfora. Ou seja, é um negócio absurdo, é muito bem construído. Tá? Que é o caso da relação da mulher com o jardim. Né? Ele compara a mulher com o jardim o tempo todo. Né? Isso também é um aspecto interessante do livro, que dá para explorar bastante da parte prática também. A mulher é o tempo todo comparada por ele a um jardim. Né? E vai usar bastante elementos da natureza, etc. e tal. E ela, quando vai falar dele, compara ele com uma construção. Uma construção, sempre com elementos de prédios, de edifícios e tal. Então, é bem interessante como um vê o outro também, né? Ela o descreve como braços de mármore, coxas de mármore, né? Prédio sendo evocado. Você sabe que na tradição judaica se dizia que esse livro não poderia ser estudado por gente solteira, né? E com menos de 40 anos, né? Então, a pessoa tem que ser casada e ter mais de 40 anos. Aí tem várias coisas interessantes. Mas é um livro que ele tem... ele não é uma poesia... Ele é uma poesia erótica, sensual, mas ele não é chulo, não é vulgar. Isso é uma das coisas interessantes da língua hebraica. A língua hebraica, principalmente essa língua desse extrato hebraico, que a gente chama extrato bíblico, é uma língua que não tem palavras muito fortes, entendeu? Como é que eu posso colocar, para não chocar o nosso ouvinte, né? O nosso ouvinte não, né? Nosso telespectador, né? Telespectador. Mas tem o ouvinte também na rádio, no tempo. Então, bom, me desculpem, mas eu vou tentar explicar assim, né? Em português a gente tem, por exemplo, vou fazer xixi. É um negócio assim que você ensina para criança, fazer xixi. E você tem um jargão mais, vamos dizer assim, mais sujo, ou mais mijar. Né? Um negócio assim. No hebraico você não tem mijar. Não existe esse tipo de coisa. Você tem sempre o fazer xixi. É o mais pesado que eles vão chegar. Então, isso também vai para o sexo. No sexo, você não tem palavras fortes e tal. Então, por exemplo, você tem no português gostosa. No hebraico não tem isso daí. No hebraico vai ser, você é bonita aos olhos, é bonita de rosto e é bonita de corpo. Você é atraente aos meus olhos e tal. Não tem uma palavra forte. Então, isso vai para Cântico dos Cânticos também. Então, erótico, mas é um erótico assim, bem sensual, bem light, com palavras muito e tal. E você tem que ter muita percepção para tentar entender o negócio, porque não é escrachado, tá? A gente pensa em coisa erótica, a gente pensa em coisa escrachada. E na Bíblia não é assim. É um negócio muito, muito bem feito, muito bem estruturado. E se ele não é escrachado, se ele não agride e ainda assim causa todo esse reboliço, imagina se fosse, né? Mas isso mostra a delicadeza no trato de Deus com relacionamento e sexo. Sim, com certeza, com certeza. É pra gente hoje, quando a gente lê isso daqui, a gente não percebe a beleza do negócio, porque as comparações, seus olhos são como da pomba. Seus dentes são como os dentes do cavalo do faraó. Você é como a égua do faraó. Você é como um exército, né? Como uma mulher é como um exército. Então, o mesmo jardim hoje, né, Darley? Você está falando para um grupo de pessoas, por exemplo, das grandes cidades, ninguém tem jardim. Ninguém cuida de um jardim para entender o que ele está falando. Então, mesmo isso não fala tanto ao nosso coração, né? Não deixa a gente ruborizado, mas na época que isso daqui foi escrito, provavelmente isso daqui era um escândalo, né? Era um negócio super erótico e tal, as comparações que ele estava fazendo. E tem as sutilezas do texto, né? Sutilezas do hebraico que dão o colorido do texto. Então vamos pensar nesse casal e de vez em quando puxando para o casal de agora, para a sexualidade de agora?
Vamos, vamos. Uma das coisas interessantes de Cântico dos Cânticos que eu gosto e que eu sempre falo é o personagem principal em Cântico dos Cânticos é a mulher. É ela que conduz toda a ação. É ela que busca o amado. É ela que vai atrás dele. É ela que quer o contato. É ela que está querendo encontrar com ele, entendeu? É ela que tem as frases mais importantes do livro, vem dela e tal. Que é aquele que coloca como um selo no teu coração, que talvez a gente fale no último bloco e tal. Então, ela está guiando as ações do livro. Alguns teólogos eles vão dizer, inclusive, que o livro foi escrito por uma mulher. Até porque a linguagem é tão sutil, tão bem elaborada e tal, que eles acham que um homem seria mais escrachadão, né? Tal. Não, é muito sutil. Então, alguns vão dizer, não, foi uma mulher que escreveu e tal. Mas é muito bonito essa maneira dela conduzir as coisas, né? Hoje a gente tem a ideia de que o homem é que quer o contato, né? O homem que quer... Tal, que busca, mas aqui em Cântico dos Cânticos é ela que está buscando, é ela que está atrás. E como você interpreta? Por que essa busca por parte dela aparece? Eu acho isso importante porque você quer pensar na época ou já agora, né? Não, como você quiser, Tá, como você então, achar que é importante para a gente entender. Primeiro na época, né? Você ter a mulher dominante é uma inovação tremenda do texto bíblico, que a mulher na época ela era completamente secundária, né? Ela era como se fosse um bem que você comprava. Então, você, inclusive, pagava para ter a mulher, porque ela vai te gerar filhos e os filhos vão ser mão de obra, né? Então, a mulher era um asset, era um bem, tá? Como uma propriedade, ela era uma propriedade. E aqui você tem uma mulher com vontades, buscando o parceiro e conduzindo as ações, isso mostra que a mulher... pelo menos dentro dessa perspectiva israelita, é óbvio que eu estou generalizando e tal, sim, talvez claro. não em todas as circunstâncias fosse assim, mas a gente vê uma mulher livre, uma mulher extremamente dona de si, com vontades e expressando livremente essa vontade, relacionando com quando a gente falou de Gênesis, sem vergonha. Ela não tem medo de expressar o que ela quer e o que ela sente para o cônjuge. Então, isso, na época que isso daqui foi escrito, isso daqui é um absurdo, né? Agora, óbvio, trazendo para os dias de hoje, a gente também tem essa ideia de que a mulher, né, a boa mulher é aquela recatadinha, é aquela não sei o que lá A e conquistada, tal. não é a conquistadora. É só o cara que vai atrás, e aí ela... Tá. Não, aqui... A parceira, ela busca, ela quer, ela tem vontades também, ela não tem medo e receio de expor as vontades dela. Então, ela está livre. Sexualmente falando, ela está livre. Ela diz o que ela quer. Eu quero que você chegue, eu quero que você faça isso. Ela descreve o homem. Tá? Ela não é só cortejada, ela corteja também. Se a gente vê aqui um processo que é muito interessante e até os dias de hoje inovador. Porque até os dias de hoje a gente tem dentro das nossas comunidades religiosas a mulher cheia de pudores e tal, e o homem aqui não. Mas aqui não, aqui a mulher ela está, obviamente, com todas as proporções e todos os parâmetros devidos, mas ela está sem vergonha. Ela não tem vergonha, ela está como Gênesis capítulo 1 e 2, ela está buscando um amado sem limites, ela quer um encontro com ele, ela quer ter prazer com ele e tal, isso é muito legal. Muito bom, porque de fato hoje quando nós pensamos em relacionamento e vemos as conquistas que a mulher faz, etc., ainda há mas será que vão me ver? Como questões, por exemplo, mulher mais velha, namorar um homem mais novo, enfim, a mulher ainda é assim, ei, isso não é recato, isso não é pudor, né? E mesmo Por as mais mulheres que que haja essa começam, liberdade de ir. mesmo as mulheres que começam os relacionamentos, né, Daleide? Quando você conta, como é que vocês se conheceram? A mulher fala, eu que fui atrás dele e tal, o pessoal já fica, poxa, tal, pô, você que não tomou a iniciativa, mas aqui em Cântico dos Cânticos é ela que toma, ela que começa o livro, ela que começa o livro, ela que pede beijo, ela que pede a presença, entendeu? Então ela tá ali, e ela não tem vergonha de expor o que ela sente por ele, para ele e para os outros também. Todo mundo sabe, entendeu? É muito interessante. Eu gosto dessa visão libertária da mulher dentro da Bíblia como um todo, mas principalmente aqui em Cântico dos Cânticos. E como o homem aparece aí? Então é interessante, o homem ele responde. Ele é muito responsível. Sem crítica, e tal. Ele só responde. Eu tenho uma passagem muito interessante, uma vez eu estava conversando com o Dr. Reinaldo Siqueira, né, que é o meu grande mentor e tal, e é muito legal que ele aponta uma coisa bem interessante em Cântico dos Cânticos, assim, quando ele descreve ela, o homem descreve a mulher, então quando ele fala dos seios dela, ela fala assim, seus seios são como duas montanhas, eu sou como as gazelas, então é sempre uma coisa grandiosa, né? Aí no final do livro aparece lá os irmãos dela descrevendo ela, né? Fala assim, nossa irmã é uma tábua.
é reta e tal. Mas É a mesma pessoa? é a mesma, como é que funciona? Então aí, o Reinaldo comentando comigo, a gente conversando, né? Nos olhos do amado, a amada é sempre o que ele vê. Não importa como os outros a vejam, né? Então, esse tem um fator muito interessante. A segurança dela, quando você lê o livro, a segurança dela está nele também. E a segurança dele está nela. Ela está livre, ela está lá porque ele a ama incondicionalmente e ele tem desejo por ela também e ela se sente livre para ter desejo por ele também. Então, é uma visão interessante. Eu gosto sempre também de falar disso, porque é uma percepção bem clara quando você lê Cântico dos Cânticos. Se você ler com o mínimo de atenção, você vai perceber como ele descreve ela e como ela o descreve. Quando ele a descreve, ele sempre começa de baixo e vai subindo, né? Quando ela descreve ele, ela começa de cima e vai descendo. Então, isso é interessante, né? A gente vê os detalhes que o texto bíblico se preocupa em passar, né? Essa diferença, tipo, os dois estão se olhando, os dois estão se descrevendo, mas eles sempre começam de perspectivas diferentes, né? Ou seja, eles têm gostos diferentes, eles olham para coisas diferentes. E muitas vezes as mulheres, isso, acho que você começou a mencionar, ou no programa passado, a questão do corpo da mulher e de como ela tem um padrão que é jogado sobre ela. Nessa pequena relação que a gente vê do que os homens falam dela, né, os irmãos, e do que ele pensa dela, a gente vê que isso é besteira. A mulher não tem que se preocupar com o que os outros acham dela, a mulher tem que se preocupar com o que o marido dela acha dela, com o que o namorado, né? No caso, espero que o seu namorado não te descreva desse jeito aqui, porque é bem picante, mas enfim, que você tenha liberdade com o outro e você tem que se preocupar com o que o outro está pensando, e isso tem que te dar segurança. A sua segurança não tem que vir da sociedade, a sua segurança tem que vir do seu parceiro, da sua parceira. E quando ela vai descrever isso, bom, acho que a gente vai falar disso depois, mas tem umas linguagens, assim, umas nuances e tal, que às vezes a gente lê o texto bíblico e a gente não percebe. Tá bom. Eu quero saber se no livro de Cantares, umbigo é umbigo mesmo, por exemplo. Vamos falar sobre isso. Vamos para o nosso intervalo e voltamos para que eu não faça uma pergunta e fique no meio da resposta. Aí nós voltamos aqui para continuar entendendo sexualidade no livro de Cantares, que está aí quase no meio da Bíblia. Isso também é sugestivo, né? Eu creio que Deus se importa e muito com a sexualidade do casal. Até já. Vamos lá aproveitar o nosso programa de hoje para aprender mais sobre sexualidade, especialmente os cristãos. Ainda os cristãos são resistentes, claro, não todos, é óbvio, mas no meio cristão ainda há muita resistência de pensar que Deus tem a ver com sexo, por exemplo, que tem a ver santidade e sexo, porque num primeiro momento a sugestão é sagrado, profano, coisas do céu, coisas da terra, coisas do espírito e coisas da carne. Para entender um pouco mais do que realmente é a sexualidade no desenvolvimento humano, na construção humana, no que diz respeito às suas emoções, aos seus pensamentos, aos relacionamentos. Hoje estamos falando de sensualidade no livro de Cantares, com a sua sexualidade toda explícita ali, com muita coisa para nós aprendermos. O meu convidado é o pastor Edson Nunes, e ele é especialista no que está dizendo e nos ensinando hoje, no estudo do livro de Cantares e no estudo do livro de Gênesis. Fizemos um outro programa muito especial, entendendo ali como foi o plano de Deus para unir homem e mulher e dando a este casal a sexualidade, a expressão do sexo, como também algo linkado ou muito forte na expressão do afeto, do amor. Pastor Edson Nunes, Oi. Tem coisas aí nesse livro que sugere muita coisa, muita interpretação, né? Porque é uma poesia, porque é de um outro tempo, noutra cultura, e sobra muito pano para manga, né? Por exemplo, algumas palavras, alguns ditos, algumas interpretações podem me deixar em maus lençóis. A gente tem, por exemplo, no capítulo 5, né, de Cântico dos Cânticos, verso 4 e 5, lá diz assim: o meu amado meteu a mão por uma fresta e meu coração se comoveu por amor dele, né? Levantei-me para abrir e tal. Aí fala no verso 5, as minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho, né? Aí o pessoal fica, que
que esse verso quer dizer? Provavelmente quer dizer o que as pessoas estão entendendo mesmo, é exatamente isso. Mas no hebraico a gente tem algumas conotações interessantes, né? Por exemplo, a palavra yad, que é para mão, né? A palavra mão, ela tem uma conotação também, é usada em alguns contextos para descrever o pênis também. Tá? Então, o autor, ele obviamente, ele está usando de propósito uma palavra que tem duplo significado, ok? Porque ele quer ser sutil, ele quer ser suave, ele não quer ser aberto e tal. Mas aí, por exemplo, a próxima palavra fala assim, meteu a mão por uma fresta, né? Por um buraco, literalmente por um buraco. A palavra, essa palavra pelo buraco, ela aparece muitas vezes na Bíblia para descrever um buraco mesmo de fechadura. Só que quando ela aparece para descrever um buraco de fechadura, ela aparece geralmente no contexto em que a palavra porta aparece. Mas aqui a palavra porta não aparece, diz só que ele colocou a mão pelo buraco. Só isso. Ou seja, essa falta de descrição dos elementos é que sugere que isso daqui tem um duplo sentido. Tá? Então, você também tem uma intensificação, né? A mirra está escorrendo pela mão e a mirra está escorrendo pelos dedos e tal, ou seja, é uma intensificação. Aliás, a mirra tem um papel bem interessante, porque ela aparece várias vezes no livro, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, aparece em vários momentos e ela está sempre escorrendo e tal, papá. E é sempre no momento de encontro dos dois, é sempre que os dois estão juntos, tem mirra escorrendo e tal. Então, é, obviamente, um elemento sexual aqui, é um elemento de uma interação mais caliente, né, e tal, que está acontecendo. Eu gosto também do capítulo 7, eu gosto de ficar em alguns versos assim só para falar, né? Ele começa a descrever, né? Ele fala primeiro dos pés, né? Quão formosos, capítulo 7, a partir do verso 1. Que formosos são os teus passos, dados de sandálias, ó filha dos príncipes. Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mão de artista. O teu umbigo é taça redonda, que não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo cercado de lírios e tal. Seus dois seios como duas crias gêmeas de uma gazela. Seu pescoço como uma torre de marfim. Os teus olhos como uma piscina de Heshbon e tal. Então aqui tem uma coisa interessante, né? Ele fala de meneios dos quadris, colares trabalhados pelos artistas. Então ele está descrevendo os contornos, como são esses contornos. Ele vai falar do umbigo, né? Só que a palavra umbigo aqui, ela também é uma palavra interessante. A palavra umbigo aqui, ela é, por vários etimologistas, vários teólogos, estudiosos do hebraico, a palavra aqui não é bem umbigo. A palavra aqui é vulva, né? Está descrevendo a vagina mesmo. Olha, eu olho para a tua vulva e tal. Ele descreve, ela é redonda, não falta bebida, né? Então, ele está descrevendo aqui uma cena dessa mulher já lubrificada e tal. Um negócio, assim, altamente erótico. Né? E aí, depois, ele fala, que também é interessante, o teu ventre é como um monte de trigo cercado de lírios. Né? Essa palavra lírios aqui é a palavra Shoshanim, que tem várias... alguns discutem que planta é essa, né? Tem tipo como se fosse uma vitória régia com lírio nas águas e tal. Eles dizem que é um tipo assim, ou que pode ser um tipo de lírio mesmo, etc. e tal. Mas é interessante que Shoshanim aqui, ele está sempre próximo desse umbigo, né? Que não é umbigo. Então, provavelmente, esse Shoshanim aqui dentro de Cantares está descrevendo os pelos pubianos e tal. Então, ele está fazendo uma descrição detalhada, ele está sendo muito detalhista. Obviamente, aqui já é um contexto em que eles já tiveram relação sexual, né? Vários autores, eles trabalham, eu concordo, que você tem um momento de casamento, que é no capítulo 4, né, que você tem a liteira de Salomão e os dois se encontrando no casamento, e a partir do capítulo 5 eles têm já esse intercurso sexual. Então, a partir do capítulo 5, você percebe uma intensificação dos elementos metafóricos de encontros sexuais, de intercurso sexual. Ou seja, depois do casamento é como se eles estivessem curtindo mesmo, entendeu? Lua de mel, Lua de mel, é exatamente isso, uma lua de mel e tal. E até o capítulo 4 é mais aquele jogo de tá perto e separa, tá perto e separa, tá perto e separa. Aí quando casa, não, tá, aí vão curtir e tal. E os elementos metafóricos se intensificam, as descrições que ele faz dela são mais longas também do que antes do capítulo 5. Então isso também é interessante, né? Dá um bom sentido. Ou seja, você fica olhando, né, trazendo para a parte prática, né, quanto erotismo tem nisso daqui, né, quanta beleza poética tem nisso daqui. Obviamente, se você falar para sua mulher que os seios dela são como gazelas, ela não vai entender e nem você vai saber o que você está querendo dizer também. Mas é interessante como
o sexo ele não é só aquele momento do ato sexual. Aqui em Cântico dos Cânticos é isso que fica evidente. O sexo ele é prolongado. Por que ele é prolongado? Porque o seu cheiro é a lembrança do seu corpo, é a lembrança do nosso encontro. Então, a ideia é que o intercurso sexual, ele obviamente é um momento, né? É óbvio, mas ele permeia o resto do relacionamento também. Ou seja, você constrói aquele momento. Ele não é, vem aqui, vamos lá e tal. Não é um negócio assim meio pragmático. Aham. Olha, 8 horas então, tal. Mas ele é uma construção que é feita com palavras também, né? Olha, a gente estava junto ontem, o Cântico dos Cânticos vai falar, né? A gente estava junto ontem e hoje o teu cheiro não sai da minha cabeça e tal. Poxa, é muito legal. Então você tá prolongando aquele momento, relembrando esse momento Ele e descrevendo. perpassa a vida, né? Exatamente. Ele tem perfume no ar, ele sugestiona, impressiona. Exatamente. É muito bonito isso daí. É um negócio assim. Eu acho que a influência da pornografia de uma maneira geral, né? Em todos os filmes e todos os apelos. Todos os apelos e tal. E mesmo o lance da nudez, assim, meio que banalizada, você acaba, de uma certa maneira, tornando o sexo o contrário de sensual. Porque não tem história, não tem... segredos. Não tem segredos. Aí, se não tem segredos, não tem descobertas. Não tem essa sensualidade. Então, acaba virando um negócio meio pragmático de movimentos, e não de envolvimento. Então, é movimento e não envolvimento. E distancia do que está acontecendo aqui. O que você vê aqui é um tremendo do envolvimento que termina no movimento, no intercurso sexual. Ou seja, hoje é o contrário. Você não tem envolvimento, você não tem envolvimento nenhum e você só tem a movimentação do intercurso sexual. Então, aqui é o contrário. Então, isso é muito interessante, a profundidade desse encontro. E é muito legal, porque tem, só voltando aqui, tem um capítulo que eu acho lindo. Isso daqui é antes do casamento também, que o casamento no final do capítulo 4, início do 5, né? Ele diz lá, o homem falando para a mulher, jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Olha que legal. O que ele está falando aí de virgindade? Então, ele está falando de virgindade, ele está falando provavelmente da virgindade dela, mas ele está dizendo, você é selada, ninguém entrou, você é um jardim fechado. E interessante que depois disso ele vai descrever o jardim, porque ele já entrou no jardim. Então ele vai descrever o jardim. Ele só descreve após ter entrado. Exatamente, ele vai descrever esse jardim de uma maneira muito mais aberta, etc. e tal, e com mais elementos, mas ela está selada, ela é só dele, ela é só para ele, ela não é para todo mundo. E ele fala, você é uma fonte, no verso 15, és fonte dos jardins, poços de águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Esse poço de água viva é um negócio interessante, ele aparece poucas vezes na Bíblia. Tá? Uma das vezes que ele aparece é Isaías 12. Vós tirareis com alegria a água das fontes de água viva. Uau. Aí depois Jesus vai falar isso no Novo Testamento, eu sou a fonte da água viva. Olha só que imagem forte que um livro da Bíblia está usando para descrever a relação sexual, a mulher. Você é fonte de água viva. Ou seja, eu bebo você, eu me entrego para você e você me traz vida. Ou seja, essa relação sexual, ela não é só um negócio objetificado. A mulher é uma fonte de prazer, e beleza. Ou a mulher objetificando o homem também, ele é só uma fonte. Mas não, é vida. O outro, para mim, é vida. A relação minha com meu marido ou com a minha esposa é vida. Então, isso traz uma nova dimensão para o sexo. Não é, vamos ter um momento de intimidade. Não, é vida, vamos ter vida. Vamos beber vamos nos alimentar um do outro. Isso é vida, ou seja, é muito maneiro. Eu acho muito legal. Muito lindo. O Edson, se eu pensar que o selo da mulher é a virgindade, e o selo do homem? Se é o ímen, e o selo do homem? Então, aqui ele não descreve isso, né? Que é interessante, não descreve. A questão é muito controversa, né? Obviamente, quando você pensa mesmo em quem escreveu o Cântico dos Cânticos, nós cremos que provavelmente foi Salomão. Salomão tinha várias mulheres, daqui foi mais uma das mulheres de Salomão, né? É a perspectiva dele também. A gente está falando de um contexto diferente, né? Agora, aí por isso que isso é importante a gente lembrar de Gênesis de novo, né? A gente
lembrar de Gênesis, do propósito original de Deus, que era um homem com uma mulher e tal, e eles se dedicarem mutuamente um ao outro. Aqui a gente está vendo Salomão, com toda a sabedoria dele, escrevendo esse poema maravilhoso, talvez junto com uma mulher, talvez sozinho, não sabemos, mas escrevendo esse poema maravilhoso de amor, de intercurso sexual e tudo, erótico, mas era um outro contexto, né? E é um contexto, de uma certa maneira, de resgate ao Gênesis, porque foi como eu falei, né? Ela não tem vergonha, ele não tem vergonha, eles se entregam plenamente um ao outro e tal, eles vivem intensamente aquele momento, ele tem o uau, ela tem o uau, eles estão plenos ali são plenamente um casal aqui, que é um retorno ao livro de Gênesis, mas obviamente inscrito num outro contexto, né, num outro momento. O Edson usou essa expressão, né? Ele tem uau, ela tem uau. Se você não entendeu aqui, porque está no outro programa, quando você descrevia da surpresa, mas é meu papel dizer, o seu é só nos ensinar. Lembrando de como foi em Gênesis, quando Deus cria Eva e traz para Adão, e aí entende-se que ele, uau, que surpresa, que incrível essa mulher. E nesse contexto de Cantares, tem muitas vezes uau, né? Tem, muitas vezes. Tanto. Muitas vezes. Me impressiona como ele descrevia os detalhes dela. Sim. De como ele admirava, como é bom admirar alguém. Ele tinha tempo de olhar. Como é que ele descreve um umbigo, né? Ainda que não seja um... Como é que ele diz? O seio, os pés. Quem tem homem que nem sabe que a mulher ainda tem um pezinho ali. Os cabelos, pescoço. Tem marido que nem lembra mais que a mulher tem um pescoço, com um sugestivo cangote para um cheiro, né? Mas é isso mesmo, são os detalhes que impressionam mesmo. A gente, é o que eu falei, né? Na nossa cultura, o sexo se tornou um objeto, é tudo muito pragmático. Então você olha só para as partes sexuais, né? Então é o bumbum, é os seios, é isso. Você está preocupado com as partes sexuais, mas aqui não, está preocupado com tudo. E é interessante também, só um parêntese, né? Como falei, ela descreve, sua mão é como um cilindro e tal. Então provavelmente a mão aqui não é a mão, né? É o pênis. Ou seja, ela também descreve o pênis dele. Isso é muito legal, ou seja, ela tem liberdade para falar de tudo. Ela fala da cabeça, ela fala do pescoço, ela fala dos braços, mas ela fala do pênis também. Ou seja, o processo aqui, ele é duplo. Não é de uma via única. E ambos querem. E ela tem o papel de buscar, né? O papel é dela de buscar, mas ambos querem. Ou seja, rola uma química, rola uma interação, uma intimidade dos dois em se descreverem, uma intimidade dos dois de quererem curtir aquele momento, que é uma coisa que a gente precisa resgatar nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, né? Muitas vezes o sexo acaba se tornando uma parte burocrática, né? Essa semana já fez sexo? Não, então vamos fazer, né? Ou a preocupação assim, quantas vezes? 3 vezes por semana? 4 vezes por semana? Frequência? Mas não era para pensar na frequência, era para pensar na linearidade. Linearidade. Né? Continuamente, assim, então, né? E você vê, quando você faz um negócio desse daqui, você está lendo um livro desse, quantas vezes tem um intercurso sexual mesmo? São poucas, mas o processo de você descrever o outro e tal, você mantém a chama acesa. Mesmo que não esteja acontecendo um intercurso sexual, você está mantendo um nível de erotismo, de sensualidade no seu casamento, no seu relacionamento com o outro. Então, isso é muito interessante você pensar também. Manter essa conexão com o seu parceiro, que seja uma conexão que vá além do momento sexual, que vá além do ponto no tempo, no espaço do sexo, que ele vá influenciar os outros momentos, né? Então você... E esse erotismo que se faz presente, sem a malícia do feio, sem pudor, não, essa liberdade é tão bacana que faz essa mulher ir em busca, né, demonstrar seus desejos, como está sendo dito desde o começo do programa, e a resposta dele numa interação, mas... Eu ainda vejo altos e baixos, se eu olhar para o relacionamento em si, quando, por exemplo, ela vai em busca, porque ele foi embora. Quando ela abriu a porta, ele tinha ido embora. Esses relacionamentos que posso olhar, relacionamento de Cantares tão fofo, mas em todo relacionamento, por mais bonito que seja, erotismo, sexo, liberdade, mas há desencontros. Há os desencontros, porque eles se separam em vários momentos. Ele vai trabalhar, ele vai para não sei aonde, ele vai fazer não sei o que lá. Eles têm desencontros. Ela sofre opressão. Exato. Ela sofre opressão pelos outros homens da cidade, pelas outras mulheres e tal, não entendem esse relacionamento dela com ele. Ela faz o que muitas mulheres hoje fazem, do mesmo jeitinho a gente faz, chama as amigas, amiga, deixa eu te contar, deixa eu te falar do meu amado, mas
ela é muito esperta. Quando tem uma, né, que diz assim, o que esse homem tem que os outros não têm? Ah, vamos falar disso no bloco seguinte? O que esse homem tinha que os outros não tinham? Ela descreve e ela vai dar uma dica aí para o teu casamento, para você, menina, reconhecer esse homem, validar esse homem e para os meninos também se verem nessa figura que aparece em Cantares. Até já! Vamos lá continuar aqui a nossa conversa hoje com o pastor Edson Nunes e o tema está centrado ali no livro de Cantares. Uma linda poesia, um lindo cântico, o cântico, que traz um casal que tem uma lição ou muitas lições para nós. A nós, enquanto leitores da Bíblia, nos ensina muito sobre o que é ler um texto bíblico, tendo a possibilidade de vasculhar. E muitos de nós, leigos, né, não temos, então ganhamos muito numa oportunidade como essa de ouvir um professor, um especialista nas terminologias, nas palavras gregas, no hebraico, especialista em hebraico também facilita muito para a gente. Então aproveita. O que diz Cantares que pode enriquecer o seu relacionamento? Já dissemos muita coisa boa, já ouvi muita coisa boa, então vamos continuar aproveitando este último momento aqui no Sem Tabus de hoje. Darleide, antes de continuar, eu queria mandar um abraço pessoal da Terceira Margem do Rio, meus amigos. Ok. Se você que está em casa assistindo, quiser entrar no site, terceiramargemdorio.org, acessa lá, lê, tem bastante coisa boa. Mandar um abraço para meus alunos também, que vão assistir, vão me zoar bastante na sala de aula. Em especial para um aluno que é teu fã, chama Kenny Rogers. Né? Sério? Ele é teu fã, adora teu fã. Falei que eu vinha gravar aqui, ele, manda um abraço para ela, por favor, não sei o que lá, é uma figura. Figura. Mas você obrigada. terminou o bloco... E obrigada à UNASP, Universidade Adventista de São Paulo, Engenheiro Coelho, no campus de Engenheiro Coelho, por liberar esse tempo do professor para vir aqui conversar com a gente. Você terminou falando de Cântico dos Cânticos 5, versos 9, né? O que teu amado, mais do que outro amado, a tu, ó mais formosa das mulheres. O que o teu amado, mais do que outro amado, que tanto nos conjuras, né? O que ele tem mais, né? E ela vai descrever ele aqui, ele é alvo, ele é rosado. Aí ela começa na cabeça e vai descendo, né? Que é o contrário da descrição que ele faz. E ela descreve nos mínimos detalhes, né? Vai falar que ele é muito doce, ele é totalmente desejado, tal. Aí ela fala, tal é o meu amado, o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Né? E eu observei que é a última coisa que ela, ou quase a última coisa que ela diz na descrição dele, ele é doce. Ele é doce, Ele é fisicamente bonito, mas ele é doce. Eu diria o seguinte, Darleide, ela arriscou bastante aqui, viu? Por que eu falo isso? A gente aconselha bastante, né? Eu, durante quase 7 anos, fui pastor na comunidade judaica, adventista, também fui pastor na Nova Semente. A gente aconselha bastante, a gente nota uma coisa, há uma carência muito grande dos dois lados, né? E quando você faz muita propaganda, é complicado, né? É verdade. Complicado. Então, ela fez uma propaganda boa dele, né? Então, complicado. Mas você aconselha evitar, né? Eu aconselho evitar, não faça muitas essas propagandas, que é complexo. Eu também sou partidária disso. Muita propaganda. Eu sempre falo nos cursos de noivo, nas conversas que eu tenho com os alunos, que obviamente que esse livro se tornou público, né? Claro. Todo mundo tem acesso e tal. Mas o seu momento erótico, sensual, sexual com a sua esposa é teu e dela, e você não deve partilhar isso com ninguém. Tá? Nem contar, obviamente, detalhes e tal, Exato. e muito menos ficar contando vantagens, né? Que são as coisas que geralmente alguns fazem de uma maneira bem infantil. E aumenta muito o risco de mentir, né? E você cria imagens que são desnecessárias, né? Eu tenho uma tendência até interessante, porque muitas vezes quando você descreve certas coisas que não estão no texto bíblico, ou que você fala dessa sua vida particular, você de uma certa maneira acaba falando de você, né? Então você tem que tomar muito cuidado eu vou dar um exemplo periférico para a gente entender o que eu estou falando, né? Você fala assim, tem aquela discussão sobre o sábado, né? Pode ou não lavar a louça no sábado? Tem pessoal que discute isso daí. Aí fala assim, não, eu acho que pode. Quando a pessoa escuta isso, ela fala, bom, ele lava a louça no sábado. Aí quando fala, não pode, então você sabe, ela não lava. Quando você transfere isso para a vida sexual, para as coisas sexuais, você acaba fazendo a mesma coisa. Então você dá a sua audiência, às pessoas que estão discutindo, seus amigos, igreja, etc. Você dá informações que você não precisava dar. Porque a tua vida sexual é a tua vida sexual. E ninguém tem que se meter nisso daí, porque é você, tua esposa e Deus. É jardim secreto. É jardim secreto e fonte selada. Então é você, teu marido, com Deus,
né, nesse relacionamento bonito, etc. E tal. Que ótimo. Então, Edson, aproveitando esse tempinho que fica assim com muita coisa querendo aprender, se nós caminharmos um pouquinho no livro de Cantares, vamos chegar onde? Não, tem uma coisa que eu gosto bastante, que é um detalhe que quando eu li sobre e eu percebi, eu fiquei muito impressionado. Ele descreve aqui, por exemplo, no capítulo 4, ele fala, quando ele vai falar do jardim selado, ele fala os teus renovos são pomar de romãs. Aliás, um parênteses, as romãs também são muito importantes no livro de Cântico dos Cânticos. Por quê? As romãs, elas sempre aparecem de um jeito diferente. Primeiro aparece a romã inteira, depois aparece metade de uma romã, depois aparece os caroços de romã, depois aparece um pedaço de romã, depois aparece o suco de romã. Então a romã vai sempre aparecendo de um jeito diferente no livro de Cântico dos Cânticos. É muito legal. E ela é como se ela começasse inteira e fosse sendo, entre aspas, despedaçada até virar suco. Uhum. Tá? Então isso também vai mostrando a evolução do relacionamento dos dois. Eu acho muito legal de ver a romã nessa perspectiva dela dar essa linha do desenvolvimento do relacionamento dos dois, tá? Então, legal. Esse é um fecha parênteses. Bacana. Aí ele continua falando do nardo, açafrão, cálamo, cinamomo, toda a sorte de asa, incenso, a mirra, aloés, todas as especiarias. É interessante que todos esses elementos, a mirra, aloés, cinamomo e tal, todas essas especiarias, elas aparecem só em 2 lugares na Bíblia. Juntas, né? Elas aparecem separadas em vários, mas juntas, dentro do mesmo contexto, aparecem em 2 lugares na Bíblia. Quando fala de santuário, tá? Em Êxodo Levítico principalmente, e aqui em Cântico dos Cânticos. São as mesmas especiarias usadas para fazer o incenso que estava no lugar santo. Então, quando ele descreve aqui o jardim selado, que ela é, esse encontro dos dois, esse relacionamento sexual, erótico dos dois, ele usa os mesmos especiarias que estão lá, quando ele vai descrever o cheiro dela. Então a gente percebe essa ligação. E aí eu acho que é daí que o Rabino Akiva tira aquela frase que a gente já mencionou, que todos os livros são santos, mas Cântico dos Cânticos é o santo dos santos. Porque ele viu essa relação de Cântico dos Cânticos com um santuário. Né? Ou seja, o relacionamento sexual... O livro de Cantares é o Cântico dos Cânticos. Como santo dos santos. Como santo dos santos. Do santuário. Eu acho que é daí que ele vê essa relação com o santuário. Porque quando a gente pensa no relacionamento a dois, a gente pensa... normalmente, a gente pensa em uma coisa bem terrena, bem... carnal e tal. Mas é interessante que, mesmo numa descrição altamente carnal, como está aqui em Cântico dos Cânticos, tem elementos espirituais fortíssimos, que nos lembram que, no nosso relacionamento com o outro, com o cônjuge, a espiritualidade é um elemento fundamental, essencial, e que demonstra a presença de Deus. Então, isso é muito bonito. Muito bonito. Outro dia até comentei aqui no Sem Tabus, volto a repetir, de uma moça que descreveu para mim, que no dia do casamento, na lua de mel, na primeira noite, ela disse, antes do ato sexual, ela falou assim, eu nutro um sonho, de que antes nós façamos uma oração. Ele, oração? Não, que vergonha, Deus está vendo. Ela, não, é lindo, Deus nos abençoa. Eles tinham visões diferentes, né? Ele acabou, mas deixa eu pôr uma roupa, né? Então, talvez ele represente aquele grupo que assim, não tem do sagrado aí, não, que vergonha. Ela, não, tem sagrado, tem elementos sagrados. Isso aconteceu comigo, Darleide. Não é essa a minha história, obviamente, mas aconteceu comigo. Quando eu fui casar, entreguei um convite para um professor meu, na época era meu professor, depois virou meu colega de trabalho, que é o pastor Jorge Mário de Oliveira. Ele me falou assim, olha, lembre do meu conselho. Ele fala engraçado assim, lembre do meu conselho. Antes da noite de núpcias, antes do ato sexual, ore. Aí eu saí da casa dele, fui dirigindo para casa, né? Pensando, esse cara é louco, né? Fazer oração antes do sexo, nada a ver. Aí, como eu entreguei o convite em Engenheiro Coelho, eu morava no Rio, voltei para o Rio e voltei pensando, o caminho todo, voltei pensando assim, cara, por que eu fiquei tão chocado com essa frase, né? Porque a gente faz essa distinção, que não existe. Exato. Que não existe. E aí acabou que a gente também fez oração e foi muito bom. Foi muito bom. Pois é, mas assim, nem estamos falando da obrigatoriedade de uma oração, a gente está falando de uma celebração, né? Exatamente. E de se permitir a ideia de que Deus se faz presente porque Ele abençoa, então a presença dele é a bênção. Sim, nesse exatamente, sentido. Exatamente. E aí?
E o selo? Põe-me como um selo. Vamos adiantar? Essa parte alta, né, a parte final de Cântico dos Cânticos, capítulo 8, né, é o único momento em que se descreve o amor. Então, é um livro que fala de amor o tempo todo, mas não fala o que é o amor. O que é? E é só no capítulo 8. Então, lá no verso 6 diz assim: põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. A gente vai falar desse veementes labaredas. O verso 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Então aqui é o esposo falando para a esposa. Olha só que interessante. Ela é uma fonte selada, ou seja, ela tem um selo. E aqui ele pede para ele ter um selo também. E o selo dela. Ou seja, ele pede para ela colocar nele, no coração e no braço, o selo dela. Isso é interessante, ou seja, ela é considerada uma pessoa que pode ter um selo. Então, ela não é um ser que não serve para coadjuvante. Ela é, e ele pede para ela selá-la, porque aonde ele for, ele vai carregar o selo dela, ou seja, ele a carrega aonde ele for, ele a representa onde ele for, ele a reproduz onde ele for, porque ele não é mais ele é ela. Quando eu carrego o selo, não sou mais eu sou o outro, de quem eu sou selado. Tá? Então é muito forte isso. Então é uma fusão muito intensa que está acontecendo aqui, tá? De pertencimento. A gente se pertence em tanto que eu quero ter o seu selo, né? No meu coração e na minha mão. E aqui ele fala assim, né? E aí é mão mesmo, né? Aí fala, é mão mesmo. É braço, né? Não é nem mão, é braço. Verdade, braço. Aí fala assim, as suas brasas são brasas de fogo. As brasas do amor são brasas de fogo. São labaredas de Iá. Né? Em hebraico, essa é uma das traduções possíveis, né? Nosso texto fala veementes labaredas, mas a possibilidade é que são labaredas de Iá, ou seja, é o fogo de Iá. O amor, né? Esse selo que um carrega do outro, é o selo de Iá, é o fogo de Iá. Né? Então, o que arde deles se buscarem, basicamente o que você está falando, a gente se busca, a gente se ama, a gente se gosta, a gente se descreve, a gente tem esse erotismo, a gente tem essa sexualidade à flor da pele. Isso é a chama de Iá que está ardendo na gente. Né? Então, isso é muito interessante. Ou seja, o sexo não é uma coisa distinta de Deus, separada de Deus, alheia às coisas de Deus, alheia à espiritualidade, pelo contrário. Essa sexualidade, essa intimidade do casal, isso daqui é a chama de Iá. É Iá ardendo em nós, é Deus ardendo em nós. Então, quando esse desejo, essa vontade de estar junto com sua esposa, seu esposo, e você ter esse momento e tal, isso é chama de Iá. Isso é você ser, como a gente já falou no programa de Gênesis, né? Isso é você ser o ser humano completo, né? E aí ele termina com o verso 7 que a gente leu, que lembra muito 1 Coríntios, capítulo 13. Né? Então, as muitas águas não poderiam apagar o amor e tal, ainda que desse todos os bens, seria de todo desprezado. E aí Paulo vai relembrar disso em Coríntios, dizendo que eu posso fazer tudo sem amor, nada a você. Então, esse amor é a chama de Iá. Então, amor tem a ver com, no casamento, na relação ali, amor tem a ver com sexo, sexo tem a ver com amor, Sim. Sexualidade, interação, é crescimento do casal, é plenitude de um relacionamento, lança fora medo, se eu pensar lá em Coríntios, lança fora o medo, lança Exato. fora os ciúmes, A vergonha. Uau! É que a gente pouco sabe de amar, não é, Edson? Sim, a gente compartimentabiliza as coisas, né? Sexo é uma coisa, a pessoa fala até isso, não, sexo é uma coisa, amor é outra coisa. Como assim? Como assim? Na Bíblia não é assim, não funciona desse jeito. Casamento é uma coisa, tem alguns que falam isso, casamento é uma coisa, sexo é outra coisa. Exato. Então até a piada que você fala assim, não, você quer fazer sexo? Não case. Né? Pois então, é. É um negócio que você cria uma dicotomia das coisas, e aí sexo e igreja, aí é menos a ver ainda. Sexo e Deus, aí não tem nada a ver mesmo. Não. Então esse tipo de separação, de compartimentalização das coisas, Deus está num compartimento, sexo está num compartimento, igreja está num compartimento, casamento. Então esse tipo de coisa acaba tirando a gente do essencial, ou tirando a gente do foco, que é o que a Bíblia traz aqui. E, lamentavelmente, essa observação desse cenário não é nem olhando para fora, Não, é dentro do contexto exatamente. cristão, né? Exatamente. Infelizmente. Eu acho que, eu até já mencionei, a gente tem um problema com os dois extremos, né? A gente tem um problema com o extremo de
liberalidade total, vou até usar um jargão popular, né? Eu dou para quem eu quero, eu faço o que eu quero, o corpo é meu, uso como eu quiser. A gente vê aqui que não, porque o meu corpo carrega o selo do outro, né? Então não é bem assim. Ao mesmo tempo a gente tem o outro extremo, que é o extremo de tudo é pecado, Deus não gosta, é sujo. Então, por exemplo, alguns cobrem, né? Não, tem que cobrir, né? Então faz só um buraquinho no lençol e tal. Não pode, porque é sujo, é pecaminoso, etc. Não gosta de falar com o parceiro sobre isso e tal, e é tudo tratado de uma maneira muito... Então, esses dois extremos, eles acabam sendo muito negativos. Quando a gente vai para a Bíblia, o amor é vivido intensamente, e eu diria até, Darleide, eu espero que o nosso telespectador entenda, eu não estou dizendo que não há limites, né? Claro. Existem limites, claro. Mas existe o limite, ou os limites, mas a questão aqui é o seguinte, é basicamente vivido sem limites no casal. A vida do casal, sexual, sensual, ela tem que ser explorada e vivida, aproveitada, etc. e tal, dentro dos limites bíblicos e tal. Mas não pode sair disso. Tá? E o que hoje a gente vê é exatamente o contrário. Então, o casal tem uma vida sexual... Ou no outro extremo, muito ligada à sua performance, né? Então, mas geralmente... Esses extremos é que a gente tem que evitar. O casamento traz esse negócio, a vida do casal, tal. Não, mas o solteiro curte, o solteiro, aí ele transa com todo mundo, aí ele faz não sei o que lá, ele pinta e borda e tal. Ou o cara faz com a amante, ou ela faz com a amante também, que hoje está até mais na moda. Então, é interessante, porque dentro do casamento, o contexto geral da sociedade é o sexo... Mas digamos que esse casal, porque ele se converteu, ele está dentro, né, da fé e tal, aí eles assim, não, então vamos aqui, ó, dentro de 4 paredes, sem limites. Aí sabe o que acaba trazendo? Em vez de descobrir os limites deles ali e trabalhar entre eles, eles começam a trazer elementos que são dos outros, performance dos outros, ideias dos outros, e aí deixa de se ver, deixa de se amar, deixa de selar o outro, né? Sim. Com identidade. Eu acho que quando a gente lê Cântico dos Cânticos, a gente tem bem um caminho, né? Tem bem um caminho aqui. Você não tem ele descrevendo uma outra mulher, você não tem ela descrevendo um outro homem, você não tem... Uma terceira pessoa aí na jogada. Você não tem outros elementos, mas você tem uma série de comparações metafóricas e tal dos dois ali. É só entre os dois e tal. E a intimidade dos dois não é partilhada, a não ser no momento que ela fala para as filhas de Jerusalém e tal. Mas, enfim, a gente tem que explorar mais a nossa... Vou voltar ao que eu falei no bloco anterior, a gente tem que ir além do movimento sexual ali para um envolvimento sexual que permeie mais o nosso relacionamento. Muito bom. Obrigada, Edson. Deus te abençoe muito com esse dom que Ele te deu de ensinar, de compartilhar e de amar o que diz, amar a palavra. Deus seja contigo. Com você aí de casa também, que Deus derrame muito amor, que as chamas do amor venham a arder e você perceba esse movimento das chamas no seu amor sendo construído dia após dia, no entendimento, na compreensão, na doação, no receber, na presença, no estímulo, no erotismo também. Um beijo, até semana que vem aqui no Sem Tabus.